Olá a todos, queridos amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, né? É do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 170. Já estamos aí caminhando para os 10 últimos capítulos, né, desse livro, para encerrar o nosso estudo. Mas antes de começar, né, vamos pedir, né, o amparo da espiritualidade, para que a gente possa ser intuído, agraciado com as palavras, para que a gente tenha o que falar de forma doce, clara, objetiva, para que a finalidade, né, que a gente tem aqui com esse estudo, que é refletir, né, reflexionar, que é pensar sobre nós mesmos, sobre o nosso caminhar com Jesus, seja atingido. Então agradecemos a toda a espiritualidade que nos acompanha, nos ampara, e a Jesus, né, nosso guia, nosso modelo e nosso mestre. Então vamos lá. O capítulo 170, como eu falei, é Domínio Espiritual, é o título do nosso estudo de hoje. E é interessante porque o Emmanuel nos traz para reflexão, não é o domínio, né, de poder, de ter algum domínio mesmo sobre o outro, né, ou sobre você ter algum tipo de total poder sobre alguém, sobre uma situação. Não é sobre esse domínio que o Emmanuel nos traz, né, esse texto, esse título, perdão. Ele traz a reflexão sobre o domínio de nós mesmos, né? Porque ter o domínio, o poder, né, que a humanidade, a gente faz parte, né, desse processo, né? Estamos incluídos em tantas vidas, né, e fazemos parte do andar, do caminhar da humanidade, que vem, né, sempre com o objetivo de grandes conquistas, né, materiais, né, o poder efêmero, transitório, como se fosse o único, né, e aí as lutas, as tragédias, os passos equivocados, né, que todos nós tivemos, né, em busca de um poder, né? Mas o poder realmente, né, a fortaleza, a direção correta é daquele que tem esse domínio sobre si mesmo. Porque a nossa luta não é com o outro, não é sobre a vida do outro, sobre ter o outro sobre o nosso pensar, né, sobre o nosso poder, não. Né? É a gente ter o domínio daquilo que nos toca o coração, que nos aproxima de Deus, que coloca Deus como centro de tudo. Esse é o poder real, né? É o ser o forte. E é com isso que nós vamos, e é com esse olhar que nós vamos seguir com o nosso estudo de hoje. E é com esse olhar que Emmanuel nos traz para pensar, né? E o capítulo de hoje é João 16:32, que é uma fala de Jesus, e é assim: não estou só, porque o Pai está comigo. E só para entender o contexto, né, que é lindo, né? É linda essa frase, essa fala de Jesus. Porque o João, nos capítulos 13 a 17, é sobre aquele momento derradeiro de Jesus, antes do Calvário, né, e que se dá e que termina com a linda oração de Jesus, né? Então, do capítulo 13 ao 17, é todo esse processo de Jesus dizendo, né, tentando mostrar para os discípulos e para todos que ele amava o sentido real da sua vinda ali, mas pregando a esperança, mas tentando deixar um preparo, né, para que, independente do que fosse acontecer, porque era necessário que aquilo estivesse pautado,
nunca estaríamos sós. Então, Jesus sempre, nesse momento final em que ele pressentia tudo que viria a acontecer, né? E ele estava junto com os discípulos, semeando essa palavra, esse conforto, esse preparo mesmo. E João, ele traz muito detalhadamente esses momentos, né? De todos os que escreveram sobre esse momento de Jesus, João é o que mais faz isso com detalhes. E o Emmanuel começa assim, né? Esse estudo. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que subjugam a alma. E aqui é interessante, porque assim, quando estamos diante, né, daqueles infortúnios, né, daquilo que nos tira da naturalidade, da normalidade da vida cotidiana, a forma como a gente enfrenta isso diz muito sobre aquilo que realmente nos importa, né? Claro que a gente pode ficar abatido com algumas situações, né? Quando a gente materialmente perde emprego, perde um ente querido, as coisas saem do nosso controle, né? Então, as grandes perdas, os grandes embaraços da vida, se a gente recebe isso, mas blasfemando, com rancor, com ódio, com revolta, esse momento aflitivo diz muito sobre aquilo que realmente importa para nós, sobre o que ainda há dentro do nosso coração, do nosso pensar, que está muito voltado, né, para o que é transitório, e a gente não tem a confiança no que Deus espera de nós e o que Deus desenha para as nossas vidas, né? Como espírito em evolução, em aprendizado. E aí ele prossegue. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Então aqui ele diz, né, que nos momentos de dor, né, a forma como a gente conduz esse momento é que diz o que a gente nos revela mesmo, o que trazemos ainda como muito efêmero em relação ao que esperamos da vida, da nossa estadia na Terra, né? Então, e Jesus, ele, enquanto esteve aqui, né, e passou por todo esse processo de sofrimento, ele teve uma atitude muito diferente, porque, na verdade, ele tinha um domínio, né, o autoconhecimento, ele tinha a fortaleza que era a comunhão total com Deus. E a gente percebe que nos momentos quando a gente perde um ente querido, claro que há o sofrimento justo, natural, né, a separação, ou então quando perdemos um emprego, alguma coisa parecida, esse momento, né, somos humanos, encarnados, e há um processo natural de se passar por essas etapas, mas ser consumido por ela, né, ou quando você perde alguém e a sua vida acaba junto com aquele momento, aí, né, a gente está tendo uma exacerbação daquilo que não é justo, né? Porque sabemos que tudo é passageiro, né? Estamos em processos de aprendizado, de aprimoramento. Então, o que a gente há de passar, né? Seja neste momento por escolhas equivocadas, seja por processo de dor, do burilamento dos nossos sentimentos, da reparação dos nossos erros, independente do que aconteça, temos que buscar
o domínio sobre aquilo que somos, aquilo que ainda precisamos trabalhar dentro de nós, para que a esperança, a fé, a renovação, toda a nossa comunhão com Deus se processe ao longo da nossa jornada evolutiva. E é sobre isso que Emmanuel nos convida a pensar, né? E ele prossegue: Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como mais avançado recurso de domínio próprio. Então, Jesus, mesmo diante de tudo aquilo que ele sabia que iria passar, conversando com seus discípulos, ele em momento algum pensou em mudar, né, o rumo da sua trajetória, mesmo podendo, se quisesse, mas não. A comunhão com Deus era tão perfeita e única que ele abriu seu coração e deixou que o caminho fosse exposto para que nós, humanidade, pudéssemos compreender o que é caminhar com o Pai, buscar, esforçar-se para se tornar, né, uno com Ele. E Jesus fez isso lindamente, porque Jesus era amor, né? E ele segue, humano, ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. E Jesus, né, naquele momento, né, as forças contrárias, né, que nós sabemos que aconteceu, né, para que o bem não vencesse, porque lutas, né, no mundo espiritual aconteceram para que o que Jesus veio fazer aqui não fosse possível, né? As tentações todas aconteceram, porque o objetivo das forças contrárias ao bem, que aqui, né, Jesus não conseguisse cumprir com a sua missão, né, dada por Deus. Então, mesmo assim, ele, com todas essas forças, né, que poderiam ser contrárias a esse movimento de Jesus de alavancar a humanidade no seu processo evolutivo, ele poderia desanimar, mas não. Ele não se prendeu a nenhuma dessas tentações. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não aterroriza. Né? Então, mesmo Pilatos, com o poder que ele tinha transitório, né, mas tinha aquele poder naquele momento de decidir sobre o que fazer ou não fazer, Jesus obedeceu, porque não a Pilatos, ele obedeceu ao Pai, porque naquele momento era preciso que ele se curvasse àquela decisão para que se cumprisse, né, a sua missão. Então, mas mesmo assim, ele não temia Pilatos, porque a força, o domínio sobre si mesmo era absoluto, porque ele sabia que era o Pai que lhe conduzia, era ao Pai que lhe devia obediência, né? E não a Pilatos, e nem todas as outras forças, né? Ou todos os outros homens de poder. Ele continua: respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não impressiona. O mesmo sentido, né? As leis de Moisés, né, que regiam àquela época, ele respeitava, ele compreendia, mas mesmo assim não os deixava indeciso ou fragilizado. Não impressionava o poder, né, àquela época daquelas pessoas. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominavam o coração. Porque Jesus podia ficar, né, muito sentido ou tão fragilizado com o sofrer dos discípulos pela sua ida, né, pela sua volta ao Pai, né? Mas Jesus não, os amava muito, mas aquele momento frágil em que eles poderiam se sentir abandonados, não deixava desanimar também. E ele seguia, porque ele sabia
do que deveria ser cumprido ali como servo, né, de Deus, como filho de Deus. E ele tinha total domínio sobre o seu coração, sobre as suas escolhas, sobre a certeza do amor de Deus por ele. E ele continua, e o Emmanuel continua. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Mesmo Jesus, né, com todas as suas tarefas de amor que ele cumpriu durante o seu mandato aqui, né, como espírito puro, um ser de luz, né, tantas curas, tantas pessoas que precisavam do seu amor, do seu amparo e das suas mãos, ele não se deixou levar por essa necessidade da humanidade e seguiu com sua missão. Isso também não lhe fez fracassar. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer. Essa frase, né, eu fiquei pensando sobre ela porque ele cultivava, né, porque por onde ele passava, ele fez tudo que ele podia para todas as pessoas que lhe passavam pelo caminho. Então, Jesus sabia exatamente da necessidade de cada um de nós, mas ele cultivava esse poder, né, que ele tinha em ajudar e amparar as suas ovelhas. Mas isso, mesmo com toda a dor que ele via aquelas pessoas, né, a humanidade tão necessitada, ele não permaneceu aqui, ele seguiu com a sua missão. O ato de Judas não lhe arranca maldições, a ingratidão dos beneficiados não lhe provocava desespero, o pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme, o sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio, a cruz não lhe altera a serenidade. Então, tudo que Jesus vivenciou aqui na Terra não lhe tirou do norte, que era servir a Deus, exemplificando para a humanidade todo o processo de amor, de comunhão, de conexão com Deus, de resignação, de perdão, de indulgência, de empatia. E foi isso que Jesus fez aqui quando esteve conosco. E esse domínio, né, que ele tinha sobre si mesmo, que nós precisamos nos esforçar cada vez mais para alcançar. Porque o que realmente nos direciona a nossa evolução, é caminharmos em prol, em busca dos valores do espírito, da evolução moral e não dos bens transitórios, né? Não do apego sem dimensão de tudo aquilo que nos rodeia, mas que nos serve, obviamente, né, enquanto encarnados, mas que não nos eleva a nada, né, espiritualmente falando. Porque o que nós somos é o que nos transformamos todos os dias. É essa busca para nos transformar que nos faz espíritos mais próximos da luz, né? Como Jesus, o Cristo, fez ao longo da sua evolução. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. E mesmo naquele momento crucial, aonde ele foi, né, machucado, insultado, humilhado, né, ele estava pregado na cruz, né, nos seus momentos finais, ele pede por nós, né, pela humanidade, por sua ignorância, por tudo que fizemos, né, por tudo que a humanidade fez e deixou acontecer. Ele pede que nos perdoe, que perdoe a todos. Então, essa é a sintonia plena com o amor de Deus. Jesus era naturalmente o amor personificado. Era o representante de Deus na Terra. Então,
esse domínio que ele tinha, o domínio espiritual que ele tinha, é o que deve nos impulsionar a olhar como modelo e seguir, para que a gente possa buscar esse domínio, né, sobre nós mesmos. Porque dominar o outro materialmente, a gente pode até de alguma forma impedir algumas coisas, né, algumas situações com o próximo. A gente pode criar empecilhos. Dominar o outro a gente não domina, porque a gente só domina aquele que se deixa dominar. Porque a liberdade, né? Somos livres enquanto espíritos, e essa liberdade a gente encontra conforme vamos galgando o amor, galgando o perdão, a liberdade, a libertação de todos os sentimentos que nos prendem ainda à matéria, né? O primitivismo. Então, e conforme essa liberdade, alcançamos essa liberdade, mais nos aproximamos do amor de Deus. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos trânsitos mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Então, que a gente possa reflexionar sobre de que forma a gente está buscando esse domínio sobre o nosso espírito, né? Sobre nós mesmos. De que forma? O que é o centro da nossa direção, né? O que nos envolve com maior intensidade? Se é os bens materiais, se é nós mesmos, né, o nosso egoísmo, ou se a nossa vida ela tem como direção, como centro Deus, e nós estamos gravitando em torno de Deus. Se é isso, ou se o que nos direciona são os bens materiais, o egoísmo, o orgulho, e nós somos o centro daquilo que nos impulsiona, né? Então que a gente possa reflexionar sobre isso, que a gente possa buscar esse domínio que Jesus já o tinha, né, completamente, perfeitamente. Então é isso, meus amigos. Espero em Deus que a gente possa caminhar para esse momento, né, de nos encontrarmos, de nos conectarmos com a vida real, que é a vida espiritual e que é Deus, a nos mostrar o caminho. E a Jesus, que é o nosso pastor perfeito, a perfeição, né? O Cristo que nos conduz para que possamos, aos poucos, mas com esforço máximo, cada vez mais, ter domínio sobre aquilo que nos move, domínio espiritual, que possamos buscá-lo cada vez mais. Fiquem todos com Jesus e que o amor de Deus seja a nossa prece todos os dias. Fiquem com Jesus. Obrigada.